Boa tarde, pessoal. Hoje é 23 de outubro de 2025. Estamos aqui avançando para o encontro 22, gente, do nosso trabalho aqui de Encontro de Estudos Humanistas, nosso trabalho coletivo. Hoje a gente vai estudar o item 1.2, a aliança temporária entre a ralé e a elite. Repito, o item 1.2, a aliança temporária entre a ralé e a elite, páginas 457 e 473. Desse nosso horizonte de 28 encontros, né? Eu queria mais uma vez louvar todo mundo que está acompanhando, seja presencial ou online. Presencial não, seja online, ao vivo, seja online, online no site do YouTube. Em breve a gente está atrasado umas 4 encontros, em breve a gente vai resolver essa questão de disponibilizar no YouTube, tá, gente? Os monitores estão no momento atarefados, mas hoje eu vou ser o facilitador se ninguém quiser ser. Alguém se candidata? Porque o monitor está no momento delicado. Alguém quer chá? Não precisa amontoar. Tem 20 mãozinhas levantadas querendo facilitar. Controlem a ansiedade de vocês. Eu começo depois as 20 mãozinhas levantadas continuam, tá bom? Então, gente, eu estou lendo com muita desenvoltura assim, essa nova parte, porque aquilo que eu estava comentando com a Yara antes da gente gravar. Eu acho que o texto está ficando mais solto, né? E isso, por um lado, estimula o nosso pensamento, por outro, às vezes parece que as informações ficam um pouco dispersas, no bom sentido, né? Nessa soltura, né? Então, isso demanda a gente ler com certo vagar, né? Justamente esse capítulo que vai mostrar essa relação entre ralé e elite, essa relação de interesses, de poder, né? Tanto quanto fugaz, né? Tanto quanto temporária, como ele mesmo diz, né? Ela mesma diz. E vamos ver como é que a gente articula esse tipo de atração que se estabelece, né? Que é algo muito importante para identificar nos movimentos totalitários, né? E como um dos elementos-chave do surgimento do totalitarismo, né? E que mostra até, a fala dela é muito solta, né? E é muito interessante. Mostra que, no que se refere a essa correlação de ralé e elite, não demandaria que os líderes dos movimentos totalitários e seus simpatizantes tivessem a mesma idade, né? Muitas vezes, cronologicamente, o movimento totalitário é mais antigo, e por isso pessoas que são lideranças antigas e que vão, de alguma forma, inspirar, né, as pessoas mais novas, né, nesse movimento de dissolução das classes sociais, de constituição dessa massa totalitária, né? Inclusive como um desejo que se incita, né? Isso que eu acho interessante. Ela não fala da palavra desejo, que é muito psicanalítico, né? Ela fala que tem uma incitação, de certa forma, né, dos sujeitos no sentido de se agregar ao movimento totalitarista, apesar das guerras, né? Ela vai mostrar no transcurso desse trecho que mesmo entre havendo duas grandes guerras mundiais no século passado, havia mesmo os remanescentes, os sobreviventes da guerra, eles se sentiam incitados para continuar reforçando essa experiência trágica da guerra como se fosse uma grande singularidade, né? A grande singularidade você viver no anonimato da maquinaria da guerra, né? Da desidentificação de um eu, né? O trabalho desse capítulo é justamente mostrar como essa constituição de uma massa que representa a negação do eu, negação da cultura, negação da arte, negação da história, né? Ao mesmo tempo é desejável, né? De certa forma, né? Desejável se apagar, né? Apagar o humano, né? Por isso, esse é um texto muito forte. Como isso se articula entre a relação de aristocracia, burguesia, os dirigentes, né, na interface da ralé, que é essa travessia essa figura nefasta da ralé, né?
E fazendo essa genealogia no que se refere aos governantes totalitários, a maioria deles emergentes da ralé, na medida em que há um esvaziamento da cultura, da história, do referencial de nação, né? E o que vê é a emergência de um discurso populista, de um discurso esvaziado que incita a violência, que incita a apropriar-se do poder, na dissolução da historicidade, na dissolução das classes, na dissolução de processos mais identitários, digamos assim, culturais, né? E ele o tempo inteiro, ela fala do Himmler, né? Que é um dos grandes líderes do nazismo, que ao contrário do fanático Hitler, ele era o filisteu, né? O filisteu, para quem não sabe, seria aquele povo habitante lá do Oriente Médio, né? Que fazia o contraponto com os israelitas, né? Que inclusive ganhou algumas guerras dos israelitas e que eram considerados pelos israelitas como um povo bárbaro, incivilizado, né? Já que comiam carne de porco, já que não faziam circuncisão, não tinham aquela ascese, né? Aqueles hábitos que os judeus tinham, e eram considerados bárbaros incivilizados, um povo marinho, né? Que vencia muitas batalhas no mar, tinha uma raiz micênica da Grécia, e que era considerado justamente filisteus como o povo sem cultura, né? O povo sem cultura, sem civilização, bárbaro, né? E associando a imagem do filisteu ao Himmler, que seria o sujeito comum, que não era nem o intelectual, nem o grande iluminado, que ele não era absolutamente o grande rebelde, o grande revolucionário. Ciente até o próprio Himmler que a maioria da população eram pessoas comuns que queriam constituir suas famílias, viver seu dia a dia, e que elas seriam fáceis de serem arrebatadas no movimento totalitarista na medida em que a função do totalitário teria como vários lemas a conservação do homem comum, da família, da propriedade, né, das questões de seres mais, digamos, do cotidiano. Né? Então não teria nem o fanatismo histérico do Hitler, nem a crueldade sensual e vingativa de um Stalin. Né? Seria justamente a imagem de uma organização dessa grande massa dos homens e mulheres comuns, né? E que isso, de alguma forma, nessa grande ralé do comum, né? Essa grande ralé totalitária do comum, né? E aí, de alguma forma, esse tipo de massificação que vai ser evocada, né? Se desenha como um movimento de vanguarda. É como se esse movimento, de alguma forma, fosse desconstruir todos os valores historicamente constituídos na Europa, né? E aí, de alguma forma, ela vai fazendo pontes com aquilo que a gente já leu, né? Nem o europeu que vai para o mundo estrangeiro, distante, colonizar a Índia ou colonizar as Américas, né? Desbravar um novo mundo, né? Domesticar os dragões, como a gente viu na imagem do inglês na Índia, né? Não tem para onde ir no sentido dessas figuras, né? E aí vai se voltar sobre si próprio no processo de autodestruição, representado justamente pela violência do fascismo, pela violência desse tipo de dominação, da desidentificação de um eu, né? Muito presente no totalitarismo pós-guerra, né? E aí que eu acho interessante, né? Que ela vai dizer que mesmo tendo uma Primeira Guerra Mundial, né? No interlúdio da Primeira Guerra para a Segunda, ao invés de haver uma redenção das pessoas, as pessoas se redimindo dessas violências, o que vai haver evocado na população europeia aquele sentimento de um certo orgulho de ter participado da maquinaria de poder, que é como uma peça, uma mera peça dessa engrenagem. Mas que, de alguma forma, esse processo de desidentificação de si, de total alienação, através da ralé da guerra, né, de alguma forma traz um sentido para a vida, né? O sentido dessa dissolução de um eu a partir da barbárie da guerra, né? E por quê? Porque havia uma grande massa de pessoas fracassadas na sua vida pessoal, na sua vida social, pervertidas e desastradas, né, na vida privada, e que, de alguma forma, encontram um espaço
de afirmação a partir dessa publicidade, desse espaço totalitário, né, que vai emergindo, né, nessa movimentação das massas, onde isso acaba tendo um sentido. Né? O sujeito comum, na sua acepção mais medíocre, né, vai ter como um espaço de um sentido para a vida, até de uma certa ambição, aderir a esse processo de massificação, né? De uma maneira, obviamente, de uma maneira irrefletida, né? É. Por isso essa facilidade das pessoas agregar ao redor do Hitler, embora o Hitler nesse texto não seria, digamos, a figura mais emblemática, pois a figura mais emblemática seria o Himmler, que fala, né? O Himmler como organizador dessa massa sem sentido, né? Dessa massa sem pensamento, sem sentido, sem patriotismo de fato, porque é a dissolução das classes e da historicidade das classes, de um Estado-nação. A gente vê a questão do Estado-nação, que o Estado-nação ele teria sido constituído em momentos históricos anteriores como uma forma de desconsiderar essa ralé. E essa exclusão vem como sob a forma de revanche no sentido dessa, dessa movimentação dessa massa, né? E a guerra aqui aparece como castigo e purificação de um povo, de um sacrifício, que tem um efeito de inspiração, né? E ao mesmo tempo como uma experiência acultural, né? Porque esse movimento de massa despreza a intelectualidade, né? Como diz aqui a palavra dos nazistas, quando ouço a palavra cultura, puxo o revólver, submissão através de uma violência, né? De uma barbárie, né? De alguma forma, essa barbárie vai se aliar a todas as formas de ralés no sentido de dissolver qualquer parâmetro cultural, né? Então já não é mais uma questão ideológica, de afirmação dos excluídos, já não é mais nem propriamente afirmar ou não valores morais da burguesia, porque que existe justamente esse arrebatamento desse movimento de vanguarda, né? Usam a palavra de vanguarda, que vai questionar, pela violência, qualquer valor antigo de segurança, de cultura e de vida que antes consolidava as relações sociais, né? E de forma que, de uma maneira muito trágica, né, a destruição sem piedade, o caos e a ruína assumiam a dignidade de valores supremos, né? Embora seja esvaziado de pensamento, existe esse movimento, né, um movimento totalitário, no qual há a ostentação da destruição, do caos e da ruína, né? Isso na página 460, aquilo que eu já falei, vai falar que ela vai falar que sobreviventes da guerra, né, não cultuariam, né, sentimentos de ódio diante da, da destruição que ocorreria, mas uma exaltação de si no que se refere a ter participado dessa máquina da carnificina. Isso nem se remeteria a cavalheirismo, coragem, honra e hombridade, mas simplesmente essa afirmação de ter participado da destruição como um valor mais imperante, né? Ter participado dessa experiência de assassinato, dessa experiência mortal, que a morte como uma grande niveladora de uma nova ordem mundial, né? Completamente, aí não é questão de ter ideologia, aí é questão de simplesmente ser uma peça nessa engrenagem, né? Como forma de uma experiência miserável, né? De uma experiência miserável da humanidade, né? E aí, ao mesmo tempo, que fala assim nessas ambiguidades das ambições da Halé, embora o Hitler evocasse sentimentos de vanguarda, né? O que havia, por outro lado, a grande massa que estava imersa no anonimato, né? Que de alguma forma ela vai
inclusive até por essa sua insignificância, né, de valores ou, ou de projetos de vida, ela adere com muita facilidade nessa ação coletiva, né, e onde, de alguma forma, isso cria um sentido de destino, né, para essas pessoas, né, construindo uma rede de camaradagem, né, a partir de slogans nacionais que vão, de alguma forma, associar a violência como uma forma de, de uma presença de si ao mesmo tempo que é uma negação do eu. Né? Não quero ser eu, quero ser nós, né? Como diz o trecho. Né? Então, quaisquer questões associadas a interesses pessoais, a sentimentos, a ligações a propriedades, vai se diluindo, né? Qualquer coisa que pudesse chamar de um indivíduo vai se diluindo a partir de instintos anti-humanistas, antiliberais, anti-individualistas e anticulturais da geração de vanguarda, estando assim um brilhantismo e espirituoso louvor da violência. Né? Obviamente, as questões científicas vão sendo pulverizadas, né? As formas de pensamento. Já não é mais nem questão de evocar uma filosofia racista do Gobineau, como a gente já viu, ou de outros autores anteriores, que isso ficaria já para um contexto específico. Não liam não Darwin, mas o Marquês de Sade, porque a questão já não é nem questão de falar de um evolucionismo, de raças superiores, raças inferiores, ou povos dominantes e os povos a serem dominados, é simplesmente o sadismo, né, da violência, dos instintos primitivos, né, do poder e da crueldade que vão dominando, vão fazendo a maquinaria do totalitarismo virar, né? E, obviamente, quando a gente lê esse texto, a gente lembra do que vivemos atualmente, né? Dessa maquinaria de poder, pregado como vanguarda, né? Na dissolução de qualquer questão existencial sobre o que é a pessoa, do que é o ser, né? E apenas esse arrojo, né, com todas as aspas, de romper a ordem social pela violência, na afirmação dessa coletividade, né? Desse ativismo totalitário, né? E, enfim. Então aqui já não é, tem um trecho interessante aqui que as genialidades são consideradas, são desqualificadas, né? Que o fascinante, se antes a aristocracia via um fascínio, a burguesia melhor, via um fascínio na normalidade, como seja o fascínio do poeta, do gênio, do homossexual ou do judeu, né? Como um mérito, como a singularidade encarnada, né? Que trazia um certo colorido para a vida da burguesia, as artes, né? Os pensadores, os cientistas, né? Trazendo esse colorido. Na realidade, isso vai ser completamente desqualificado, né? Porque a questão é toda uma ralé regida pelo anonimato, pela negação de si, né? Pela dissolução de um eu. A imagem do gênio, portanto, vai ser completamente desqualificada. Né? Gerando essa tensão entre uma elite e a ralé, que é isso que na parte mais avançada do capítulo, como é que essa tensão se estabelece. Né? Vai dizer que a elite, de alguma forma, fica feliz de ver que até pela sua historicidade, ver com um certo revanchismo, como uma manifestação de força, ver toda essa ralé tentando, de alguma forma, se manifestar pelos próprios processos de exclusão produzidos pela elite. A elite produz a exclusão, mas vê assim como um colorido esse movimento da ralé tentando subverter uma certa ordem construída pela própria elite. Né? Isso é ambíguo, né? Isso é ambíguo. Né? Já não é mais ter concepções cientificistas ou filosóficas como a de Gobineau e de Chamberlain, que eram racistas e elitistas, né? Mas não é mais
portanto, não é mais se alinhar a uma historicidade mais evidente, mas assim falar de teorias da conspiração, de questões mais subterrâneas, não é mais dizer justamente do cientificismo do Gobineau e de Chamberlain, mas falar da teorias conspiratórias dos protocolos dos sábios de Sião, não é mais para falar do efeito hegemônico da Igreja Católica na constituição de todos nós, mas é falar na literatura clandestina sobre os jesuítas e maçons, porque dentro dessa rede descontínua de verdades não existe ciência, não existe método, não existe produção razoável do conhecimento, só isso são especulações, são verdades secretas, são teorias conspiratórias e que isso inflama, né, a massa totalitária, né? Hoje em dia dizem que o presidente da República é um robô, né? Que ele morreu. Estava vendo ontem mesmo um vídeo do cara se sentindo vítima porque ele foi na polícia justamente para fazer um boletim de que ele tinha documentação de que o presidente da República era um robô, que ele já tinha morrido em 2022 e a polícia não quis. E ele indignado, dizendo quanto o mundo está totalitário, né? Enfim, porque aí entra essa rede, né? Essa rede obscura dos conspiratórias, né? Que vai desde sociedades secretas, hoje em dia sociedades secretas, os OVNIs, os reptilianos, enfim, por aí vai, né? Para justificar a ordem estabelecida. E, de alguma forma, retorna às artes, no contexto da Alemanha, né? Fala do Brecht, a ópera dos Sete Vinténs, tá, gente? Que está aqui no nome dela em alemão, que era uma ópera que justamente mostrava. O texto aqui dizia que o tema musical da peça dizia que antes vem a comida, depois vem a moral, e com isso deflagrava os valores da época. E o Brecht, que queria, digamos, fazer toda uma crítica social, né? Acabou tendo um sentido ambíguo, porque as pessoas, quem era ralé aplaudia, porque se sentia incitado a ser cada vez mais mesquinha, né? E a elite também se justificava, porque nos jogos subreptícios da elite, colocar a moral em segundo, terceiro plano, e dizendo que a comida, né, que o desejo imediato é melhor, também ela acabava aplaudindo, enfim, né? Mesmo quando a arte queria, de alguma forma, fazer um retrato crítico, acabava ambiguamente alimentando essas imagens distorcidas desses totalitarismos, né? Ainda tem a peça de Céline, que propunha de uma maneira anedótica ou crítica, né, o extermínio de todos os judeus, e que acabou, quando foi passada, as pessoas incorporando isso como se fosse verdade, o que era uma denúncia, acabava sendo afirmativa. É que nem quando a gente assiste Odete Roitman. Pessoa, que era para ser uma denúncia, as pessoas acabam se identificando, né? E aplaudindo, né? Então, é feito por um sentido crítico, e a ausência de valores éticos e morais faz com que tudo se rua, né? Então, portanto, já não é mais falar dos ícones do Hitler e de Stalin, mas justamente ver toda essa movimentação rasteira, né? E a afirmativa do mau caratismo, né? Mau caratismo, da movimento totalitário, né? E isso também reflete não só no contexto da elite no geral, mas na elite burguesa, né? Que a burguesia ela não se importava muito com as questões do Estado, como a gente tem visto, porque o importante era usar dos órgãos públicos em função dos seus interesses, né? Era um utilitarismo, de que nessa movimentação, nesse jogo da elite com a ralé, né, a elite burguesa acaba se revelando, né? De alguma forma afirmando seus valores totalitários que estão implícitos na sua existência, né?
Aí cria uma perturbadora aliança entre rala e elite, no sentido de que, embora em relevos sociais diferentes, essa apropriação, essa movimentação, né, na engrenagem totalitária está presente em ambas, né? Tem na figura, por isso assim, tem na figura, mais uma vez, a figura do Himmler como organizador de toda essa massa desidentificada e que teme a cultura, que teme a diferença, que teme a ciência, né? Que vai ser movida para esse tipo de arranjo, né? Seja no banditismo da ralé, ou seja nos jogos de poder da burguesia, né? De certa forma, onde ambos se identificam como bandidos meio que legitimados, não pela lei, mas pela, por esses valores que acabam sendo emergidos, esses antivalores, né? E finaliza o texto reconhecendo que nesse movimento totalitarista, ele não permite a livre iniciativa em qualquer campo de ação, em qualquer atividade que não seja inteiramente previsível. O totalitarismo do poder invariavelmente substitui todo o talento, quaisquer que sejam as suas simpatias, pelos loucos e insensatos, cuja falta de inteligência e criatividade ainda é a melhor garantia da lealdade, a lealdade ao totalitarismo. Né? Essa é a minha gota no oceano de hoje. Quem leu, compartilha a leitura. Quem não leu, compartilha o afeto. Yara, querida, boa tarde. Abre o microfone. Oi, boa tarde, pessoal. Então, eu achei assim interessante. Achei dois pontos assim que para mim me chamou a atenção no texto. Uma foi o Himmler, né? Que eu achei muito legal porque ela disse que ele não era da baderna, ele era. Aí eu falei, gente, é o cara do Deus, Pátria e Família, né? Eu acho que Deus nem tanto, mas Pátria e Família. E eu achei interessante como ela define, quer dizer, ela chama ele de filisteu, né? Como sendo um filisteu, e ela faz uma definição, porque eu falei, bom, ela já anteriormente já definiu a ralé como a escória de todas as raças, né? Independente, todas as classes, não raças, todas as classes, e agora ela define o filisteu. O filisteu ele tem um isolamento na vida privada, ele priva por esse isolamento dessa vida privada, tem uma sincera devoção à questão da família e da carreira. O filisteu é o burguês isolado da sua própria classe, o indivíduo atomizado, produzido pelo colapso da própria classe burguesa. Então, ela define esse Himmler como sendo esse cara, né, o pátria e família, e é interessante que ela dá uma fala, ela fala que ele conseguiu organizar essas massas partindo do pressuposto que a maioria dos homens não são boêmios, fanáticos, aventureiros, maníacos, loucos, nem fracassados, mas acima e antes de tudo, empregados eficazes e bons chefes de família. Falei, eita! E um outro ponto que eu até já comentei com o Fernando antes, né, que eu vi o papel dessa máquina que vai corrompendo a história, eu falei, nossa, aqui nós temos alguns mecanismos e que surgiu recentemente, que está inclusive, infiltrando em algumas escolas, como o Brasil Paralelo, e ela diz o seguinte, né, que me fez lembrar disso. A finalidade das mais variadas e variáveis interpretações da história, né, sempre denunciar a história oficial como uma fraude, expor uma esfera de influências secretas, das quais a realidade histórica visível, demonstrável e conhecida era apenas uma fachada externa, construída com o fim expresso de enganar o povo. Então, acho que, principalmente durante a pandemia, e eu que sou muito ligada à educação,
vejo essa galera, né, do Brasil Paralelo com esta filosofia de recontar a história, né? O nome já é ridículo, gente, Brasil Paralelo. Então, quer dizer, a gente anda numa linha, eles andam na outra, né? Não se encontra, né? Mas que se infiltra nas escolas, principalmente da educação fundamental. São Paulo está muito, quer dizer, no Brasil, mas São Paulo muito, esse povo aí infiltrando. E eu vi esse capítulo muito, de novo, né? O anterior e este, muito próximo do que estamos vivendo hoje, né? É um capítulo muito atual que ajuda a gente a entender um pouquinho da nossa realidade atual. É isso. Eu estou gostando muito de ler porque é muito elucidativo esses movimentos totalitários, por não ter uma ideologia clara, né? Ser uma força bruta, né? É difícil de identificar, né, gente? Assim, a gente percebe que tem essas obscuridades, essa coisa meio cinza, né? Mas a Hannah Arendt dá uma bússola, né? Quem mais, gente? Guilherme, boa tarde. Boa tarde, chega atrasado hoje. Queria compor um pouco com a Yara, né? É muito interessante ver como na juventude, né? Especialmente os homens, tá todo mundo tendo uma certa tendência pela extrema-direita, que é simplesmente, sei lá, cara, eu não tenho palavras para dizer o quão espantoso isso é, né? Porque tá literalmente se espreitando nos poucos lugares onde essas crianças, esses adolescentes conseguem construir algum tipo de comunidade, né? A gente vê, né, essa questão das influências online, né? Esses grupos secretos é maravilhoso dizer, né? Porque não é secreto, só tá lá, a gente não tem acesso, né? Nas redes sociais, que estão tudo criando um movimento de extremismo, de misoginia, né? E é exatamente isso o que que a Hannah Arendt denuncia, né? Não são pessoas, assim, boêmias, não são pessoas geniais, não são pessoas, assim, fora da curva. São literalmente o ser humano mediano. E exatamente porque é mediano, é possível de levar ao extremismo, sabe? Porque Ela não chama de tem pessoas normais, né? pessoas normais, né? E eu acho que isso é a coisa, né? A gente fica muito preocupado exatamente com o Bozo, sabe? Né? Com o palhaço central, sabe? E a gente não vê as coisas sendo corroídas pela borda, sabe? Nesse sentido, eu acho que, de fato, o que nós temos é o que acontece, que leva, de fato, ao totalitarismo, né? Que é um certo corroimento da ideologia, né? Não há mais aquela coisa no qual nós podemos estruturar a vida, né? Há sempre mudanças atrás de mudanças que não levam a gente para lugar nenhum, e como a gente não tem mais comunidade, essas mudanças elas estão sempre juntas para destruir e absorver a gente. Aí nisso, cair na armadilha, né, de se tornar a massa, é talvez o único lugar de salvação. Porque se sentir alguma coisa para além do desespero. E eu acho muito interessante que ela diz isso e sai andando no começo do livro, né? A indignação é completamente justificável pelas condições de miséria que essas pessoas se encontram, né? Mas é uma escapatória completamente destrutiva. Que o único caminho é a destruição de tudo e de todos. As pessoas da sala de jantar estão ocupadas em nascer e morrer, já nasceram, estão ocupadas em morrer e matar, né? Mais afetos, pessoal? Mas até morrer tem muito pão em circo. É, verdade. Tem muita gasolina para pôr na fogueira, né?
Eu acho que é exatamente esse o problema, né? A gente não percebe que a gente faz parte do espetáculo até ser muito tarde. Até que a gasolina tá na gente, né? Os nossos encontros são mais, esse agora, nesse trecho, são mais afetivos, né? Antes a gente ficava quebrando a cabeça com conceito, né? Com pesquisa histórica, né? Encontros estão ficando mais emotivos, né? No fim deste encontro, combinei com o Guilherme, não desse hoje, né? Mas no fim dessa jornada a gente vai passar um formulário de avaliação, tá, gente? Tá? Por gentileza. A gente podia passar nos últimos 3 encontros, né, Guilherme? Porque às vezes as pessoas faltam, né? O Johnny está colocando que é a violência. Ela não fala de conceito, mas essa primitividade, né? Essa força animalesca, irracional, né? A expressividade mais irracional do ser humano, né? Uma máquina totalitária que não tem racionalidade, né? O importante é fazer a máquina girar, né? Essa barbárie, né? Essa barbárie que contraditoriamente desperta um sentimento de realização, né? Realização pela destruição, né? Destruição da cultura, destruição da singularidade, destruição da diferença, né? Fernando, falta quantos encontros pra gente acabar? 7. Faltam 7 semanas. Espera aí, deixa eu ver direitinho, porque eu acabei de fechar. É até o 28, mas acho que são porque tem um feriado. Deixa eu olhar aqui. Vou abrir aqui. Então, a gente tem até o número 28. Esse é o 22. Então, a gente tem 6 encontros em 7 semanas, porque tem uma semana que é a da consciência negra, que é feriado. Tá? Então, nós temos mais 6 encontros em 7 semanas. Né? Temos a Mariana semana que vem, depois a Rosa, depois o Lucas na fala. Eu me marquei para o último encontro, tá, gente? Mas vocês estão vendo o que eu estou fazendo. Se alguém quiser apagar o último encontro e ser facilitador, já fiz 2 a mais esse semestre. Se alguém quiser me substituir no último dia, de qualquer forma eu falo alguma coisa. Então, se a gente está no 22, Guilherme, se a gente puder passar o formulário a partir do 26, que aliás é o dia do teu encontro, a gente passa 26, 27, 28. Ou seja, como tem o feriado, o mês que vem, daqui a 4 semanas. Hoje é 23 de 10, a gente passaria no dia 27 de novembro. O Johnny está colocando aqui que a estrutura social, política, econômica, cristã, evangélica, racial, ética, moral, me parece a violência. Tem uma violência intrínseca o moralismo é que gera perversão, o moralismo gera violência, né? Porque são sentimentos irrefletidos, né? Não são sentimentos coerentes, né? São dogmas, né? Todo dogma gera violência, né, gente? Porque todo fundamentalismo gera violência. Uma verdade exterior ao sujeito, quando você exterior ao sujeito, o indivíduo não pode ter empatia, né, com o outro, né? Ele fala de um lugar fora dele mesmo, né? Um lugar sem sentido. Mais afetos, pessoal? Nós encontros estão ligeiramente mais curtinhos, mas estão intensos no afeto, né?
Estamos vivendo mais experiências. A leitura virou uma experiência do que um conceito. O Johnny, no caso do Brasil, é a democracia totalitária. A democracia embora com princípios pode ser muito linda, mas é apropriada por várias correntes, né? Dentre elas o termo, o enunciado democracia, também pode ser apropriado pelos totalitaristas, né? Pode ser um enunciado oco, né? Questões, pessoal? Nas palavras de um filósofo que eu estava lendo esse dia, a gente tem uma democracia sem demos. Sem demos. É uma democracia sem povo. Podemos encerrar, pessoal? A vida passa. É muito bom encontrar vocês. Semana que vem teremos a generosa e dedicada facilitação da Mariana. Tenha uma ótima semana. Eu agradeço de coração os nossos encontros. Vou finalizar a gravação. Quem quiser conversar um pouco, a gente conversa.